escoliose, o que é, os sintomas e os tratamentos disponíveis. Vamos conversar com o doutor Matheus Lopes, neurocirurgião e cirurgião de coluna, graduado em medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, especializado em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, SBN. É professor e consultor em cirurgia endoscópica de coluna em diversos cursos no Brasil e também no exterior. Doutor Matheus, bom dia. Bom dia, Jair. Obrigado. Bom dia, ouvintes do Ponto de Encontro. Obrigado por estar conosco e a disponibilidade em falar sobre o assunto. A escoliose, a gente tem uma vaga noção superficial, mas o que é, como se define a escoliose? Sem dúvida, agradeço a oportunidade, o convite. A escoliose é um tema de importante relevância para a nossa sociedade, pois afeta dois tipos de populações diferentes, né? Principalmente aquela população mais vulnerável, as crianças e adolescentes, e também os idosos. Então, a gente fala que tem o tipo de escoliose degenerativa, que acontece conforme o envelhecimento e com as patologias de coluna, e tem aquela escoliose que é relativamente comum aí em algumas crianças dos 4 aos 9 anos, e também na adolescência, que os pais às vezes percebem sem a criança se queixar de alguma alteração propriamente dita, às vezes uma assimetria nos ombros, uma assimetria na coluna, vai percebendo que a criança está ficando um pouquinho torta. E muitas vezes não dá dor. Então, isso traz um problema, porque pode passar despercebida, muitas vezes, e trazer consequências bastante sérias quando se agrava, quando a curva vai ficando mais acentuada, podendo causar até restrições aí em alguns órgãos, né, na parte interna da caixa torácica, do abdômen, enfim. Pode afetar também crianças com outros tipos de doença, como paralisias cerebrais e doenças neuromusculares. Também é um outro tipo. Então, é relativamente frequente, muitas vezes assintomática, mas importante a gente conseguir, de alguma forma, perceber. Chama atenção para isso. É uma doença silenciosa, pode começar cedo também. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? Sim, o diagnóstico é feito pela inspeção visual, né? Há um teste muito simples que os pais podem fazer em casa, né? As pessoas podem fazer diante do espelho, que é agachar para frente, né? Que o médico pede para fazer isso no consultório. Nós examinamos o paciente despido para avaliar primeiro a assimetria dos ombros, né? Um ombro geralmente fica mais alto do que o outro, a coluna fica torta para a lateral, né? Existem dois tipos, basicamente, de escoliose, uma em C e uma em S. Então, uma pessoa pode ficar curva para um lado ou pode ficar com a coluna parecendo um S. E aí, consequentemente, o ombro fica desnivelado e a bacia também. Então, percebe que está meio que caindo para um lado e tentando se compensar. Então, na frente do espelho, a gente pede para outra pessoa estar examinando ali, por exemplo, pede para agachar para frente e vai observar se há uma assimetria no dorso. Geralmente, quando é uma escoliose aí com alguns graus, né, que a gente fala maiores, observa-se então essa diferença entre os dois níveis de um lado para o outro. E aí, com um exame de radiografia panorâmica, né, ao procurar um especialista de coluna, pode ser um neurocirurgião ou ortopedista, e pode ser feito ali o diagnóstico com a mensuração de um ângulo importante, que nós usamos isso no raio-x, que é o ângulo de Cobb, que é saber quantos graus tá ali tendo essa rotação das vértebras, as mais inclinadas. A partir de então, pensar em instituir um tratamento conforme o problema e a causa. Doutor, uma pergunta, ela pode ser causada por outros problemas de saúde e tem uma relação também com a hereditariedade? Sim, existem crianças que já nascem com o problema da escoliose, muitas vezes como consequência de uma patologia neuromuscular, uma malformação na coluna. Então, isso é observado logo cedo, né, conforme o crescimento e desenvolvimento. E tem aquele outro grupo que eu citei dos idosos, que conforme vai tendo muito desgaste na coluna, a coluna vai rodando e vai piorando ali com hérnia de disco, artrose, enfim, vai causando muitas vezes compressão até mesmo de nervos e da medula, em alguns casos na parte mais degenerativa, necessitando aí prontamente uma intervenção para mudar o desfecho desses casos. Doutor, o que nós podemos fazer para
prevenir? Existem hábitos, exercícios, comportamentos que ajudam a evitar essa condição? Sim, Jair, é bem importante essa situação, porque às vezes, além de passar despercebido, ser assintomática, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, tá? Existem muitas pessoas que têm a escoliose, então, nome popular, né? Estou com escoliose, isso é um problema? Geralmente não, porque muitas vezes pode ser ali apenas um espasmo muscular, quando a gente está com algum quadro. Por exemplo, eu já tive, há uns 10 anos, eu estava com uma dor lombar, e o espasmo muscular me causou uma certa escoliose ali, mas foi temporária, porque eu estava com uma posição de conforto. Então, a prevenção entra muitas vezes em ter, nesses casos mais ditos benignos, a gente ter um bom preparo muscular e evitar as patologias de coluna, sobretudo evitando a sobrecarga e o sobrepeso, por exemplo, nesses casos que podem ser evitados ou diminuídos o agravo de alguma forma, pois há casos, por exemplo, nas crianças que já nascem assim, não seria possível uma prevenção propriamente dita, a não ser daqueles problemas da gestação ou que afeta o desenvolvimento do tubo neural. Esse sim tem pré-natal, que se dosa, né, se faz os exames apropriados, dosagem de vitaminas, reposições, etc., para evitar uma malformação no tubo neural. Mas a grande maioria, de fato, não existe uma prevenção em si, mas uma diminuição dos agravos a partir do momento em que se tem um diagnóstico precoce e se pode instituir medidas físicas para preparar a musculatura ou até mesmo nas crianças em que está progredindo esta curva, fazer-se então essa intervenção física, às vezes com colete ou às vezes até com cirurgias para evitar com que se agrave. Seria uma prevenção e um diagnóstico precoce. Doutor, a gente percebe aqui que aumenta em muito a responsabilidade dos profissionais que atuam na segurança do trabalho, né? A boa postura, quem pega muito peso ou permanece muito tempo sentado, enfim, os grupos laborais devem observar bastante essa questão da postura, né? Sim, existem diversas normativas, né, questões trabalhistas, até mesmo leis que, né, visam aí a proteção dos indivíduos com alguma deficiência física, deformidade, os casos obviamente mais graves. Mas as empresas, de forma geral, devem orientar os trabalhadores a adotar medidas, né, tanto de segurança do trabalho, evitar acidentes, por exemplo, quedas, traumas na coluna, assim como aumentar o desgaste na coluna, aqueles que têm, por exemplo, que operam máquinas que sobrecarregam sua coluna de forma demasiada, mais de 10% do peso, ou aqueles que já estão com sobrecarga da coluna, por exemplo, acima do peso, obesos, e que ficam na posição, por exemplo, sentada, enfim, durante longas jornadas, isso pode causar um agravo para a coluna, não necessariamente a escoliose, geralmente algum quadro de espasmo muscular, desgaste, hérnia de disco, enfim. Então é muito importante que haja uma conscientização das empresas e da população no geral de como atenuar ou minimizar ou evitar esses problemas. Doutor, normalmente um problema de saúde acaba tendo consequências em outro lado, em outra área. Imaginamos que a vida diária de uma pessoa que tem escoliose tem um impacto psicológico também, né? E pode tirá-la do trabalho, inclusive, né? Sem dúvida, sem dúvida. Adolescentes geralmente ficam bastante abalados com esse diagnóstico, às vezes sofrem bullying na escola, né? Às vezes aquela fase em que o cérebro está se desenvolvendo, em que toda a estrutura emocional pesa bastante, vem um diagnóstico, por exemplo, né, de que está com esse problema, esse desnível ou a questão de estar com a coluna relativamente torta em si, as pessoas acabam julgando. Isso causa, de fato, um problema psicológico e também pode trazer, às vezes, quadros de depressão, né, desmotivação, a pessoa não sabe se pratica atividade física, às vezes pode-se ter uma carreira toda impactada, às vezes não consegue entrar em determinada função por conta dessa, entre aspas, escoliose, às vezes nem é um quadro assim avançado, mas, por exemplo, serviço militar e vários concursos públicos, às vezes,
pedem, né, alguma situação, perguntando à pessoa se ela tem uma patologia de coluna, e ela pode ser, de certa forma, né, questionada e ter aí sua vida impactada. Além daquela pessoa, é claro, que sofre com dor, que sofre com algum problema mais sério, uma escoliose avançada, que causa uma restrição dos órgãos. Essa pessoa, às vezes, pode ter, de fato, uma deficiência, né, e pode, às vezes, até parar de andar, ter limitação para locomoção. E aí os impactos são enormes, não só psicológicos, físicos, sociais, financeiros, enfim. É bastante importante que se haja esse tratamento para evitar com que isso aconteça e afete. Então, muitas pessoas que não precisariam, né, ter um problema, não precisariam passar por situações mais complexas como essa, se fizesse diagnóstico e tratamento precoce. Doutor, como a maioria das doenças, buscar o tratamento o mais breve possível, né, ajuda a curar e a consertar essa condição, inclusive, né? Sem dúvida, o tratamento instituído de uma forma correta, isso é bastante importante por profissionais da área, né, especialistas em coluna, e também acompanhados, claro, da parte física, de reabilitação, fortalecimento muscular, sobretudo com um diagnóstico preciso, pois dentro desses casos em que falamos muitas vezes em que a escoliose está presente situações, né, por exemplo, nos mais idosos, como hérnias de disco, né, pinçamento do ciático, aquelas dores incapacitantes, que impede a pessoa de estar andando, executando suas atividades, e muitas vezes ali, com um diagnóstico preciso, né, exames em uma, duas consultas, já se tem essa possibilidade de propor um tratamento. Hoje em dia existem tratamentos menos invasivos para a cirurgia de coluna. Nem todo procedimento, por exemplo, vai visar em si corrigir a escoliose, pois às vezes ela é parte de um outro problema que pode ser corrigido e aí sim evitar essa complicação da escoliose. Por exemplo, temos pacientes que têm uma estenose, uma compressão do nervo em determinado segmento da coluna. Com uma cirurgia endoscópica, por exemplo, nós podemos ir lá e resolver esse problema e a pessoa voltar a caminhar, voltar a exercer suas atividades, melhorar sua postura, fazer o fortalecimento e evitar de tomar tanta medicação para dor, evitando assim todas as repercussões emocionais no sono, no trabalho, laborais, enfim, às vezes com uma relativa simples intervenção, mas que necessita ser precisa. Perfeito. Doutor, muito obrigado por atender nossa reportagem. Conversamos com o doutor Matheus Lopes, neurocirurgião e cirurgião de coluna. O assunto escoliose. Doutor, muito obrigado, muito sucesso sempre, bom trabalho. Obrigado, Jair. Obrigado a todos. Um ótimo dia. Bom dia.